Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, né? Então, pegando aí o livro de vocês para dar continuidade à aula de recuperação, nas nossas aulas de recuperação, no caso, nas nossas aulas de recuperação, página 300, capítulo 22. Semana passada nós falamos a respeito. Semana, Semana passada nós falamos a respeito do capítulo 21, né? A respeito das aves e dos mamíferos. E encerramos ele, por sinal, né? Capítulo 21. Falamos a respeito das características gerais, tanto dos mamíferos como das aves, que vai ser o que vai ser, ou melhor, que vai ser o conteúdo cobrado, né, na recuperação de vocês. Será o conteúdo cobrado na recuperação de vocês. E dando continuidade, o capítulo 22 também será um dos capítulos cobrados na avaliação de recuperação, tá? Então, nós temos aí. E hoje, se eu não me engano, é a nossa última aula também, né, de recuperação. Então, nós temos aí, na página 300, capítulo 22, falando a respeito dos ecossistemas e biomas, né? Onde nós vamos apontar brevemente algumas coisas que nós vimos com relação a este capítulo, né? Nas aulas dadas. Então, nós temos aí primeiro diferencial, o que é um ecossistema do que é o bioma, né? Nós temos aí ecossistema a gente relaciona mais a estar mais voltado, né, para os elementos abióticos e bióticos, né? A gente se refere mais com relação aos elementos bióticos e abióticos. Abióticos, a água, o ar, o solo, o clima, né? São tidos como elementos abióticos, e bióticos são os seres vivos, animais e vegetais, né? Já com relação ao bioma, o bioma a gente pode definir bioma como uma comunidade que é estável e bem desenvolvida, né? Uma comunidade estável, desenvolvida, adaptada às condições ecológicas de uma determinada região. Então, o bioma já se trata de uma comunidade que já está desenvolvida, ela é estável e ela já está adaptada a uma região, certo? Desculpa. Ok? Então, aí na página 300, nós temos essa pequena introdução com relação à diferença entre ecossistema e bioma, certo? É uma pequena introdução relacionada ao capítulo do qual nós estamos estudando. Como biomas, nós temos biomas que são aquáticos e temos biomas terrestres, como nós já vimos isso aí também. Temos biomas aquáticos que são considerados marinho, né? Divididos em marinho e biomas aquáticos doce, certo? Então, biomas aquáticos marinhos, aí na página 301 vocês podem acompanhar. Na página 301, biomas aquáticos marinhos. Nós temos aí a zona litorânea, né? Que é a faixa que se estende aí entre os limites das marés alta e baixa, né? A zona litorânea é aquela que recebe mais iluminação e também oxigenação, né? Nesse bioma aquático marinho, conhecido como zona litorânea, é onde nós temos também uma grande biodiversidade, certo? Então, o bioma conhecido como zona litorânea, né? O bioma conhecido como zona litorânea, ele apresenta aí uma boa iluminação, uma boa oxigenação e uma grande variedade de espécies animais, uma grande biodiversidade, tá? Temos outra zona que é tida como zona nerítica, desculpa, zona nerítica, tá? Também faz parte deste bioma aquático, onde nós temos aí uma faixa, podemos identificar como uma faixa que se estende aí, que recobre a parte da plataforma continental, né?
chegando aí a alcançar 200 metros de profundidade. Também nessa zona, nós temos aí um grande número de organismos, certo? Na zona nerítica. Temos a zona abatial, ou oceânica, né? Que se situa aí em cerca de 200 a 2.000 metros de profundidade. Apresenta um declive e ocupa a região denominada de talude continental, certo? Isso é a zona abatial, com profundidade de entre 200 a 2.000 metros de profundidade. E por último, a gente tem a zona abissal. A zona abissal já é uma zona da qual não recebe luminosidade, né? Não tem luminosidade. Chega a aproximadamente a uma profundidade maior do que 2.000 metros, né? Onde apresenta uma baixa temperatura, isso na zona abissal, uma baixa temperatura. Com relação à alimentação para os seres dessa zona, já é uma alimentação escassa, ou seja, se torna mais difícil, né? Se torna mais difícil. Tem grandes pressões nessa zona e a disponibilidade de alimentos acaba sendo escassa, como eu já tinha mencionado agora para vocês, tá? Os animais presentes nessa zona, na zona abissal, eles acabam se alimentando de matéria orgânica, tá? Essa matéria orgânica que afunda lentamente. Então, os animais, os organismos que se localizam nessa parte aí do bioma da zona abissal, né, bioma aquático da zona abissal, ele acaba se alimentando de matéria orgânica, certo? E vai afundando lentamente. Não recebe luz, né, não tem luminosidade, apresenta uma baixa temperatura e a alimentação acaba sendo escassa, justamente por esses aspectos, ok? Passando adiante, de acordo aí com a incidência de luz, né, nós também podemos fazer algumas classificações com relação ao bioma marinho. De acordo com a luminosidade, a gente pode dividir aí em 3 regiões. Esse bioma pode ser dividido em 3 regiões, que nós chamamos de zona eufótica, zona disfótica e zona afótica, tá? São 3 regiões das quais está dividido o bioma marinho de acordo com a sua luminosidade, ok? Então, nós temos aí, na página 302, vocês podem acompanhar o que eu estou falando. Na página 302, vocês encontram isso aí. A zona eufótica, desculpa. A zona eufótica apresenta aí 80 metros de profundidade. É a zona que recebe mais luz, ou seja, tem mais luminosidade. Há uma concentração de seres vivos, né? E podemos encontrar nesta zona golfinhos, tubarões, certo? São encontrados nessa zona, conhecida como zona eufótica, ok? Já a zona disfótica, ela já apresenta pouca iluminação, recebe luz, mas em menor quantidade, tá? Pouca iluminação. Está aí, podemos dizer, a cerca de 80 a 200 metros de profundidade. E nós encontramos aí algumas espécies animais, como, por exemplo, polvos, lulas, medusa, tá? Nós encontramos nessa parte aí, na zona disfótica. Na zona disfótica. E também é possível encontrar alguns organismos fotossintetizantes. Lembrando que animais fotossintetizantes são aqueles que conseguem produzir seu próprio alimento, né? Então, eles também podem ser encontrados nessa zona aí, de acordo com a luminosidade. Por último, nós temos aí a zona afótica, onde é uma zona que tem uma ausência total de luz, né? Como eu mencionei já no início para vocês, de acordo com a luminosidade, então, o bioma aquático marinho ele pode ser dividido em 3 regiões: zona eufótica, zona disfótica e zona afótica, tá?
Eufódica, mais luminosidade, totalmente iluminado, podemos dizer assim. Zona disfódica, com pouca iluminação. E zona fódica, sem nenhum tipo de iluminação, ok? Com relação ao deslocamento, nós temos aí nós temos também 3 comunidades distintas, né, de acordo com o deslocamento. Então, de acordo com o deslocamento dos seres dessas regiões, dessa região, no caso desse bioma, o bioma aquático marinho, nós temos aí 3 comunidades distintas. Nós temos aí a platônica, que são os seres flutuantes, né? Nessa parte aí, conhecida como platônica, os seres são autotróficos. Também encontramos aí seres heterotróficos, né? Então, isso na comunidade platônica. Engloba seres flutuantes, que são levados pacificamente por meio de movimentos do próprio ambiente aquático. Existe nesse tipo de comunidade, na comunidade platônica, existem aí 2 categorias de espécies platônicas, como vocês podem acompanhar aí no livro de vocês. 2 espécies, que é fitoplâncton e o zooplâncton. Os fitoplânctos são seres autotróficos, ou seja, produtores, né, de alimentos, e os zooplânctos, compostos de organismos heterotróficos, certo? Então, temos os seres autotróficos e os seres heterotróficos, ok? Já na segunda comunidade, nós temos aí a comunidade nectônica, onde compreende os seres que apresentam um deslocamento ativo, né? Temos aí como exemplo polvos, as tartarugas, peixes e mamíferos aquáticos. E na última comunidade, né, que como eu já tinha mencionado para vocês, são 3 comunidades, está dividido em 3 comunidades, esse bioma aquático. Nós temos aí a bentônica, né? Na última comunidade da qual nós temos aí a comunidade bentônica, que compreende as espécies que mantêm uma relação íntima com o substrato. Os seres bentônicos aí podem ser fixos no substrato ou deslocar-se ativamente sobre ele, certo? Temos como exemplo os corais, as esponjas, estrelas do mar, que são seres que nós já estudamos, por sinal, no decorrer desse ano. Nós já estudamos a respeito desses seres, tá? Entre outros. Então, nós vimos aí que o bioma aquático marinho, nós podemos dividir, de acordo com a luminosidade, nós podemos dividir em 3 zonas, de acordo com o deslocamento dos seres que habitam esse bioma, a gente também pode dividir em 3 comunidades, né? Então, são algumas informações gerais, algumas características gerais com relação ao bioma aquático marinho, certo? Já vimos também, dando continuidade, e como eu já tinha mencionado, nós temos esses 2 tipos de bioma, bioma aquático marinho e bioma aquático de água doce, né? E temos, lógico, o terrestre, que vai ser o que nós vamos conversar a respeito mais adiante. Então, agora, encerrando aí o bioma aquático marinho, dando continuidade falando a respeito do bioma aquático de água doce, nós temos aí na página seguinte, vocês podem acompanhar. De água doce nós temos aí lagos, né? E para melhorar, facilitar o nosso estudo, nós temos os lagos, né? Ambientes mais profundos e mais extensos que as lagoas, né? Os lagos são conhecidos como ambientes mais profundos e mais extensos do que as lagoas. E apresentam 3 diferentes zonas. Aí nós temos a zona litorânea, que é justamente aquela que é próxima à margem, né?
onde nós encontramos plantas, encontramos peixes, encontramos moluscos, anfíbios e também podemos encontrar artrópodes, né? Isso na zona litorânea. A segunda zona, nós temos a zona linética, onde nós encontramos aí uma influência da luz solar, né? E podemos encontrar organismos conhecidos como planctônicos e nectônicos. Nectônicos. E a terceira zona, no caso, é a zona profunda. Já nessa região é impossível a realização da fotossíntese. Por quê? Porque nessa região, conhecida como zona profunda, é onde tem a ausência de luminosidade, ou seja, não recebe luz solar. Então, não há possibilidade de haver a fotossíntese, né? Porém, essa zona profunda, né? Ela é rica, é uma zona rica em matéria orgânica, né? Isso por quê? Por que é uma zona rica em matéria orgânica? Porque justamente é a zona da qual recebe aí, decantada de outras zonas. Pode apresentar organismos bentônicos, por exemplo, nessa parte aí, nessa zona conhecida como zona profunda, tá? Então, de acordo aí com o bioma aquático de água doce, nós temos os lagos, que como eu já tinha mencionado para vocês e repetindo, é mais profundo do que as lagoas, né? E apresenta esses três tipos de zona: zona litorânea, zona linética e a zona profunda. Zona litorânea é a mais próxima da margem, onde nós podemos encontrar as plantas, os peixes, moluscos, artrópodes e podemos encontrar também anfíbios. A zona linética, nós encontramos aí a influência da luz solar, né? Então podemos encontrar organismos planctônicos e nectônicos. E a zona profunda, onde nós não encontramos seres que realizam a fotossíntese devido à ausência de luz solar. Porém, na zona profunda, nós encontramos, podemos dizer que é a zona onde se torna uma zona rica, um local rico de matéria orgânica, tá? Dando continuidade, isso nós falamos a respeito dos biomas aquáticos. Dando continuidade, agora nós vamos falar dos biomas terrestres, tá? De modo geral, vamos falar a respeito dos biomas terrestres. Página 306. Biomas terrestres, onde nós temos aí esses biomas terrestres, lógico, eles vão apresentar seres vivos, né, tanto animais como vegetais, e esses animais e vegetais, eles acabam se adaptando à zona climática específica de cada região, digamos assim. Então, nós temos aí os principais biomas. Nós temos aí tundra, né, que é localizada aí no ciclo polar ártico, tem pouca incidência solar, porém apresenta neve e o solo é gelado, tá? E nesse tipo de bioma, nós encontramos poucas espécies vegetais, devido à temperatura também. Temos taíga, né, que são florestas coníferas ou boreal, onde há a presença de pinheiros, e é um tipo de bioma característico do norte da Europa, da Ásia e também da América do Norte, certo? Também na América do Norte. Apresenta pouca vegetação rasteira, poucas chuvas também, e é um bioma do qual é habitado por aves, lobos, alces, tá? Pequenos roedores, entre outros animais podemos encontrar nesse tipo de bioma. Podemos encontrar também anfíbios, répteis, mas eles são mais raros de serem encontrados nesse tipo de bioma. E podemos também encontrar algumas aves, só que são aves que migram, né? Aves conhecidas como aves migratórias. Outro tipo de bioma também, tido como um dos principais biomas, é a floresta temperada, onde está localizada aí no centro-oeste da Europa, leste da África e dos Estados Unidos.
Há uma maior incidência solar nesse tipo de bioma, né, conhecido como floresta temperada. Há uma maior incidência solar. O solo é um solo rico em nutrientes. Com relação à flora, tem uma grande variedade, né? Ela vai variar. E os tipos de animais que nós podemos encontrar nesse tipo de bioma são javalis, gatos, raposas, lobos, esquilos, tá? Esquilos, ursos, insetos. Podemos encontrar alguns répteis e também aves. As aves aí, no caso da floresta temperada, nós podemos encontrar, tanto podemos encontrar águias, como podemos encontrar corujas. Outro bioma terrestre que nós vimos também, nós estudamos já, mas é sempre bom relembrar, foi sobre conhecido como floresta tropical. Conhecido como floresta tropical, onde nós podemos localizar em que local é tido esse tipo de bioma. No continente americano, né, nós encontramos tanto no continente americano, como em regiões que são próximas à linha do Equador. Continente africano, também nós podemos encontrar, tá? Esse tipo de bioma, de floresta tropical, nas proximidades da linha do Equador, no continente americano, africano, também nós encontramos, certo? Uma das características da floresta tropical apresenta um elevado índice de chuvas e uma grande biodiversidade, tá? São duas características desse tipo de bioma terrestre. Tanto apresenta um índice de chuvas, como uma grande biodiversidade. Com relação aos campos. Só um instante. Com relação aos campos. Com relação aos campos, algumas características que nós pontuamos nas nossas aulas, nós falamos nas aulas passadas com relação ao campus, foi que são amplas áreas, né, distribuídas desde as faixas temperadas até as tropicais, tem um baixo índice pluviométrico, né, os campos apresentam baixo índice pluviométrico, e eles podem ser classificados como pradarias, no caso aí das pradarias, é onde apresentam a baixa umidade relativa do ar e temperatura, apresenta o solo coberto por gramíneas e pequenos bosques, onde nós vamos encontrar esse tipo de campos, né, as pradarias, onde nós vamos encontrar na América do Norte e na América do Sul, tá? Por exemplo, na Argentina, no Uruguai, e também aqui no Brasil nós encontramos, certo? Apresentam várias espécies de animais também, é outra característica. Podemos encontrar aí nesses continentes, tanto na América do Norte como na América do Sul, campos que podem ser classificados aí como pradarias, certo? Também nós temos aí outro tipo de campo conhecido como savanas. Já a savana apresenta uma vegetação rasteira, como as gramíneas, pequenas árvores e arbustos, e alguns arbustos também. Localizamos no continente americano, América do Norte, América do Sul. Podemos encontrar também na Austrália, na Ásia e também no continente africano, na África, tá? Com relação aos animais, são animais selvagens, apresentam animais selvagens, podemos encontrar animais selvagens, como zebra, elefante, suricatos, tá? Encontramos alguns animais selvagens, leões, ok? São animais que nós podemos encontrar. E temos aí, para encerrar, desertos. Nós temos os desertos, tido como um dos principais biomas terrestres. Nós temos aí os desertos, onde são regiões de baixa umidade relativa de ar e apresentam vegetação, como as gramíneas também e arbustos, tá? Com relação à fauna, nós encontramos aí mamíferos, encontramos aves, encontramos répteis, artrópodes, tá? Mamíferos como, por exemplo, dromedários. Com relação às aves, nós podemos encontrar aí papaléguas, condor, no caso, condor, né?
E com relação aos répteis, nós já encontramos nos desertos, podem ser encontrados crocodilo, no caso, o crocodilo do Egito, né? Artrópodes, exemplo de artrópodes que podem ser encontrados nesse tipo de bioma no deserto. Podem ser encontrados escorpiões, centopeias e também alguns insetos, ok? Isso vocês encontram também aí no livrinho de vocês. Aí nós falamos também, no decorrer das nossas aulas, nós falamos a respeito dos principais biomas brasileiros. Nós falamos de alguns biomas brasileiros. Ou melhor, dos principais. Nós temos a Amazônia, nós temos Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Campos Sulinos, Pantanal e Costeiros, né? Nós vimos que alguns sofreram alterações no decorrer de anos, como, por exemplo, a Mata Atlântica, ela sofreu algumas modificações, né? Aí falamos a respeito da Amazônia, de alguns dos processos que ocorreram, algumas mudanças que aconteceram na Amazônia, como, por exemplo, o desmatamento, né? Isso afeta bastante este bioma e acaba afetando os demais também. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenha esquecido de comentar com vocês. Falamos a respeito de algumas espécies que acabam se tornando espécies extintas, né? Nós mencionamos nas nossas aulas algumas espécies que se tornaram extintas, foram ameaçadas de extinção e algumas se tornaram extintas. Então, com relação ao bioma, o Brasil apresenta 7 biomas. Com relação ao bioma conhecido como a Amazônia, nós vimos que a maior reserva biológica mundial a Amazônia é tida como a maior reserva mundial, né, biológica mundial, onde corresponde aí, abrange uma boa parte dos nossos estados, apresenta um clima quente e úmido, né? A vegetação, no caso da Amazônia, já é uma vegetação de grande porte, são árvores de grande porte, né? Encontramos plantas medicinais também. E outra característica aí também da Amazônia é a questão da exploração, da produção de madeira, né? Por isso que também a gente vê muito a questão do desmatamento. Muitas pessoas causam danos através do desmatamento, né? Com relação aos animais encontrados, a gente pode encontrar mamíferos, répteis, encontramos aí anfíbios, aves, tá? São animais que nós podemos encontrar nesse bioma, na Amazônia. Já a Mata Atlântica, como eu tinha falado para vocês, a Mata Atlântica ela sofreu algumas mudanças no decorrer de alguns anos, né? Desde o descobrimento, modo de falar, descobrimento do Brasil, né? Desde a chegada aí dos portugueses ao Brasil, então esse bioma, conhecido como Mata Atlântica, ele sofreu alterações, ele sofreu mudanças, né? Desde o descobrimento, diga-se de passagem, descobrimento entre aspas. E é um bioma que se estende aí por em torno de 17 estados, certo? Apresenta na sua fauna, nós podemos encontrar tanto mamíferos como répteis, anfíbios, né, aves, nós encontramos nesse tipo de bioma. Com relação à vegetação, nós temos uma grande variedade aí de vegetais, de espécies vegetais, porém, é formado por florestas madeireiras, né? Madeireiras e não madeireiras, nós encontramos dentro desse bioma tanto espécies vegetais tidas como florestas madeireiras, como não madeireiras. E com relação aos animais, é como eu mencionei para vocês, nós encontramos também uma grande variedade. Já a Caatinga, ou conhecido também como Mata Branca, podemos mencionar dessa forma, é um bioma característico aí da região Nordeste, né? Característico da região Nordeste. Este bioma já apresenta uma vegetação sem folhas e de troncos secos, né? De troncos secos, esbranquiçados,
Isso, devido ao clima, que é um clima conhecido como um clima semiárido, né? Com relação aos animais, nós podemos encontrar répteis, podemos encontrar mamíferos, aves. Répteis, nós podemos pegar aí como exemplo o calango, né? Calango verde é um exemplo aí de réptil localizado nesse tipo de bioma. Com relação às aves, nós podemos citar aí o carcará e a asa branca. Com relação aos anfíbios, nós temos aí o sapo cururu e também temos a gia de parede, né? São dois anfíbios característicos desse bioma. E mamíferos também nós encontramos aí como gatos, tá? Onças, são animais localizados neste bioma, conhecido como caatinga. É. Vegetação, a gente tem algumas plantas xerófitas, né? Ou seja, elas acabam também se adaptando a essa questão do clima seco e das poucas chuvas, né? Então, nós temos aí, podemos citar como uma das plantas características desse bioma, podemos citar a coroa de frade, podemos citar o mandacaru, o xique-xique, tá? São vegetações que nós encontramos na caatinga. O cerrado, vou tentar correr um pouquinho, porque já está quase acabando a aula. O cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, né? É o cerrado. Aqui no Brasil, no caso, nós temos cerca de 22% do nosso território nacional é formado pelo cerrado, é constituído aí pelo cerrado, onde abrange cerca de 8 estados brasileiros, e vocês podem acompanhar isso lá na página 312. Temos aí 8 estados brasileiros. Características que a gente pode citar desse bioma. Há longas áreas de chapadas, recobertas por pequenas árvores que são retorcidas, né, fincadas em um tapete de gramínea. Animais, nós encontramos aí tanto vertebrados como invertebrados, no caso nós encontramos insetos nesse bioma, e como vertebrados nós encontramos aí o lobo-guará, a onça-pintada, certo? Tamanduá-bandeira, são animais que nós encontramos no cerrado. Temos também como bioma o Pantanal. O Pantanal é tido como um patrimônio natural mundial e também como uma reserva da biosfera pela Organização das Nações Unidas, tá? No caso aí, pela Unesco. O Pantanal é o bioma de menor expressão, ou melhor, de menor extensão, expressão não, desculpa, de menor extensão territorial, é o Pantanal. Cerca de 1,76% do território brasileiro. Porém, nós encontramos aí uma grande, né, é um dos biomas que é rico em biodiversidade, certo? Temos, além de oferecer aí uma grande alternativa, no caso, grandes alternativas alimentares, tá? Para os animais herbívoros. Plantas, como por exemplo, plantas, frutas diversas, né? Diversas espécies de tanto de plantas como de frutas, de vegetais, diversos vegetais. É comum nesse bioma, no Pantanal, peixes, como por exemplo o pintado. É também característico deste bioma. É possível encontrar arara azul, tá? Capivaras, sucuris, são animais que nós podemos encontrar no Pantanal. Pampas. Pampas já é o bioma característico da região sul, né? Campos do Sul ou Campos Sulinos, como é conhecido, Pampas. Pampa significa planícies, né? Então, é característico, é um tipo de bioma característico do Rio Grande do Sul e também de alguns territórios aí localizados na Argentina e no Uruguai, ok? E eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês, mencionar para vocês. Mesmo porque o nosso tempo já está encerrando, tá? Então, desejo a todos uma boa prova, né? Tirar uma nota satisfatória. E até 2021. Um abraço.